A seguir, Hora da Notícia. O Brasil vem registrando baixos índices de vacinação. Será que os pais que não vacinam os filhos podem ser responsabilizados? O Hora da Notícia de hoje vai falar sobre o assunto com a promotora da Infância e Juventude de Passo Fundo, Clarissa Amélia Simões Machado. A importância de dar o destino correto para embalagens de agrotóxicos. A Prefeitura de Passo Fundo está percorrendo as comunidades do interior para recolher os materiais. Quais os cuidados com o cultivo de frutas e hortaliças nessa época do ano? A gente mostra de que maneira a temperatura influencia na produção e também na conservação desses alimentos. E ainda hoje tem a dica de um aplicativo que pode te ajudar na hora de aprender um segundo idioma. Hoje é sexta, 20 de julho, é Hora da Notícia. O Brasil permite o uso de até 400 vezes mais agrotóxicos em alimentos do que países da União Europeia, de acordo com uma pesquisa da USP divulgada recentemente. Bom, além desse fato, que já é um problema, para onde vão essas embalagens? Elas não podem ser colocadas em qualquer lugar, porque são poluentes. E é pensando nisso que uma vez por ano a Prefeitura de Passo Fundo recolhe esses materiais nas comunidades do interior. A coleta nesse ano já começou. A coleta de embalagens usadas de agrotóxicos já começou aqui em Passo Fundo. Todas as 10 comunidades do interior vão participar da campanha. E quem fala comigo sobre o assunto é o secretário de Interior aqui da cidade, Antônio Bortolotti. Seja muito bem-vindo, secretário. Secretário, não basta só que os agricultores tragam, as embalagens para cá. O que eles precisam fazer antes de vir aqui até a coleta? Eles precisam fazer a tríplice lavagem e perfurar no fundo da embalagem e tirar a tampa. Fazer a separação na sua propriedade por tamanho de embalagem para que eles possam chegar até a localidade de entrega de embalagem, para chegar com tranquilidade e fazer o seu descarte. Aí nós estamos recebendo nesses postos todas as comunidades do interior, que é importantíssimo que eles façam essa tríplice lavagem para que nós possamos não largar nas lavouras e nas estradas que vai diretamente para os rios essas embalagens. E para onde vai esse material que vai ser arrecadado aqui hoje? Essas embalagens elas vão para a usina de reciclagem nessa embalagem, ali em São João da Bela Vista, saída para Amaral, o qual será dado o destino certo. Esse evento acontece uma vez por ano, certo apenas? Todos os anos nós fizemos esse trabalho em conjunto com a comunidade, com os colaboradores que nos fornecem os caminhões e os funcionários da Secretaria do Interior, para que nós possamos fazer em julho de todos os anos essa coleta das embalagens. E quem perder a oportunidade de entregar nos pontos de coleta, pode fazer o mesmo processo e levar nessa embalagem na saída para Amaral. Muito obrigada, secretário. Bom, é isso aí. Lembrando que as comunidades de Nossa Senhora das Graças, que é onde a gente está agora, e também de São Brás, além do distrito do Pulador, já participaram dessa triagem, dessa coleta. Faltam então agora as comunidades de Santo Antônio do Capinzal, Santa Gema, Bela Vista, Santa Terezinha, São Valentim, Vila Rosso e São Roque. A intenção é que essa campanha, a coleta, vá até o final desse mês. O Brasil vem registrando baixos índices de cobertura vacinal contra doenças que até bem pouco tempo estavam erradicadas. A vacina contra a paralisia infantil, por exemplo, passou de 95% de cobertura em 2015 para 84% em 2016 e chegou a 78% no ano passado. O sarampo segue nesse mesmo ritmo, ao ponto de termos um surto da doença em vários estados e casos também aqui no Rio Grande do Sul. O negócio é o seguinte: pais que não vacinam os filhos podem ser responsabilizados? Bom, essa é uma das perguntas que nós vamos fazer agora à promotora da Infância e Juventude de Passo Fundo, Clarissa Amélia Simões Machado. Doutora, seja muito bem-vinda ao PFTV. E a primeira pergunta é justamente essa: os pais podem ou não ser responsabilizados quando não levam seus filhos para tomar as vacinas obrigatórias, essas oferecidas pelo governo? Podem sim.
Existe um artigo no Estatuto da Criança e do Adolescente que define uma infração administrativa contra as normas de proteção à criança e adolescente. Então, o responsável legal por uma criança e adolescente que descumpre dolosa ou culposamente qualquer dever inerente ao poder familiar pode ser processado e, se condenado, ter que pagar uma multa para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Dentre os deveres inerentes ao poder familiar, não é, nós temos um dos maiores, que é garantir a saúde da criança e do adolescente, a saúde do filho, criança e adolescente, por seus responsáveis legais. Não só no sentido de garantia ao direito a saúde do filho em um caso concreto já estabelecido, de alguma doença, de alguma moléstia, mas também no sentido eminentemente preventivo. Então, todas aquelas vacinas obrigatórias catalogadas nos protocolos do Ministério da Saúde, elas são vacinas que têm essa condição de serem obrigatórias justamente porque evitam doenças graves, não é? E que vão afetar não somente a saúde daquela criança cujo pai foi omisso, mas também das crianças e adolescentes que convivem com ela. Então, é uma norma não só na proteção da criança, especificamente vítima de uma omissão ou de um abuso do seu pai, da sua mãe, mas também de toda a comunidade infanto-juvenil que convive com ela, por conta da convivência no ambiente escolar, social e por aí afora. Doutora, com ou sem intenção de vacinar essa criança, ou seja, dolosa ou culposamente. As duas situações podem ser punidas, então? Por meio desse processo por infração administrativa, correndo risco, então, de ser condenado ao pagamento de uma multa. De que forma isso se daria? A informação chegaria ao Ministério Público? De que maneira? Essa informação pode chegar diretamente ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, aos órgãos de saúde pública, noticiando eventual omissão, negligência, casos de pais que pouco se importam com essa questão de vacinação, ou mesmo agora, mais recentemente, essa corrente assim, mais alternativa de seguir outros protocolos de saúde alternativa, mais no ramo assim, naturalista, entendendo... Não cumprindo o calendário estipulado. O calendário obrigatório do Ministério da Saúde. Bom, doutora Clarice, o Ministério Público de Porto Alegre, por exemplo, vamos citar aqui a capital do estado, ele pode ter um entendimento diferente do MP aqui em Passo Fundo? Pode, mas não imagino que se trate de um entendimento diferente. Eu acho que casos assim mais graves, Thaís, em que se associa a essa falta de vacinação outros atos de negligência ou de até atos abusivos contra a criança ou adolescente, aí sim pode-se pensar numa punição maior, a exemplo de restrição da convivência familiar, guarda e tudo mais. Mas, sem sombra de dúvidas, o fato de não vacinar, sendo uma vacinação obrigatória, implicará o processamento pela infração administrativa e correndo o risco de ser condenado ao pagamento da multa. Muitíssimo obrigada pelas informações. A gente, claro, sabe que o Ministério Público fica sempre à disposição para outros esclarecimentos a respeito desse assunto. Com certeza. Muito obrigada. Um bom fim de semana. Igualmente. Obrigada. Bom, ali, se você quer estudar na UPF já nesse semestre, ainda dá tempo de fazer o vestibular complementar. O prazo de inscrição termina no dia 29. A universidade oferece 22 opções de cursos, como medicina veterinária e odontologia, por exemplo. A inscrição deve ser feita via internet pelo site vestibular.upf.br e as provas vão ser aplicadas no dia 30 de julho, às 7 horas da noite. E que tal um aplicativo para te ajudar a falar um segundo idioma? É o que a gente vai mostrar depois do intervalo. Já está definida a abertura das atividades da Semana do Município de Passo Fundo. Vai ser no dia 1º de agosto, às 2 da tarde, na Arena do Instituto Histórico. Fica nos fundos do teatro do museu. Outro evento já confirmado é o jantar em homenagem a entidades que contribuíram com o desenvolvimento econômico de Passo Fundo. Esse vai ser no dia 4 de agosto, às 8 da noite, na Casa do Bosque. Serão homenageadas entidades como a CISA, CDL, Sindilojas, Sinduscom e Sindicato Rural. Bom, no outono e no inverno deste ano, nós já tivemos
bastante umidade, tivemos geada, frio intenso e até uma temperatura perto dos 30 graus. Como será que esse clima está interferindo na produção de hortifruti aqui da região? Veja na reportagem. Frutas, verduras, legumes. Todos esses produtos precisam de cuidados diferenciados no inverno. Mas o clima atual vem colaborando com parte do cultivo dos produtores rurais. Esse ano a gente teve um inverno bem bom de lidar com as verduras, porque ele não deu muito frio intenso, não deu chuva em excesso. Está sendo um inverno bem bom para poder lidar no setor da agricultura. Acho que nós não estamos tendo problema nenhum esse ano quanto ao inverno. E mesmo com o clima favorável, os hortifruti estragam com facilidade se não forem cultivados de forma correta. O que nós recomendamos principalmente é a cobertura, né? Em plasticultura, seja estufa, túnel individual de canteiro em canteiro ou até mesmo com sombrite. E aqueles que não têm estufas encontram na chuva e no granizo a maior dificuldade. Enquanto a cultura estiver em meio estágio, ela não tem problema nenhum. O problema maior da cultura nossa em perdas é depois de um meio estágio, que ela vai a ponto de consumo. Com dias curtos e com o sol aparecendo menos nessa época, alguns produtos diminuem de tamanho. Outros, como melão, melancia e feijão de vagem, somem das prateleiras por precisarem de algumas características típicas do verão. O que nós ficamos agora no inverno? É a parte de verduras, hortaliças em geral e a parte de frutas, daí é os citros, que é o que nós temos na região. Se por um lado o calorzinho está ajudando alguns produtores a cultivar hortifruti, o inverno também está fazendo falta para frutas que serão colhidas mais adiante. Agora um período um pouco atípico, porque nós temos um período de inverno com temperaturas um pouco muito alta ainda, umidade do solo ideal para as culturas de inverno de grãos, né? Mas para a fruticultura e olericultura nós podemos dizer o seguinte: a fruticultura nós precisamos mais horas frio para ter uma produção melhor lá aproximando-se da primavera-verão, que seria o período de nossa colheita. Os produtores aguardam ainda mais frio para que a fruticultura possa vir e para que doenças fúngicas não se espalhem pelas plantações. Ainda aguardamos a que venha o frio, porque nós temos poucas horas frio nesse inverno, não chegamos a nem 400 horas frio, né, nesse período, e o ideal é nós chegarmos a 400 a 500 horas frio, principalmente para a fruticultura. Para as hortaliças não quer dizer isso, né? O clima para hortaliça está perfeito, né? Então a gente também tem que estar atento, o produtor está fazendo seu trabalho lá no campo, né? E para que o produto continue fresquinho e chegue com boa qualidade na casa dos consumidores, vão aqui algumas dicas. Cuidar muito se ele é um produto bastante úmido, como alface, rúcula, lavar, tirar a umidade, guardar na geladeira em bacias bem tampadas. Cuidar já na hora de comprar se ele está com um bom aspecto. Mas quanto isso, agora é uma época bem boa de tu fazer com que ele dure quase a semana inteira. A sexta-feira começou ainda com temperaturas elevadas, mas a previsão é de que no fim do dia comece a esfriar. Vamos ver então como fica o tempo no fim de semana. O frio volta com tudo neste sábado. O dia começa com muitas nuvens, mas o sol aparece no decorrer do dia. Mínima 4 e máxima 13 graus. O domingo será de tempo encoberto, sujeito a chuvas, e temperatura em elevação. Mínima 7, máxima 22 graus. E se você gosta de história, certamente vai se interessar por esse projeto. Já estão abertas as inscrições para a Oficina de Práticas Museológicas. Quem promove é o curso de História aqui da UPF e o Museu do Comando Militar do Sul. A ideia é atualizar conhecimentos das áreas de História, Educação, Museologia e Patrimônio. As oficinas vão acontecer no final de agosto, mas para garantir a sua vaga é preciso acessar com antecedência esse link que está aí na tela. Será logo mais à noite, no Centro de Eventos da UPF, a cerimônia de posse da reitoria eleita para comandar a universidade nos próximos 4 anos. Quem já está lá é a jornalista Kelly Flores,
Kelly, tudo pronto também para a transmissão que a UPF TV vai fazer? Tudo certo por aqui, Thaís. A UPF TV vai transmitir a cerimônia de posse da nova reitoria. E neste cenário aqui, a partir das 7 da noite, eu recebo alguns convidados. Em seguida, passaremos a fazer a transmissão da cerimônia, que acontece no auditório aqui ao lado. Além da reitoria eleita em maio, tomam posse também os 12 diretores de unidades, além dos 70 coordenadores de cursos e de áreas. Os 50 anos da UPF, comemorados agora em 2018, marcam também a eleição da primeira reitora da universidade, professora Bernadette Dalmolin. Reforçando o convite, então, a partir das 7 da noite, UPF TV, canal 4 aberto, 14 da NET e também a transmissão ao vivo pela página da UPF TV no Facebook. Os bastidores você acompanha pelo Instagram da UPF TV. Thaís. Obrigada, Kelly. E olha só, domingo tem feijoada na Fazenda da Esperança, aqui em Passo Fundo, em comemoração aos 15 anos de atividades da Fazenda no município. A programação começa às 11 da manhã com uma missa e às 12 horas, então, será servida a feijoada. O ingresso é R$20 por pessoa e essa ação busca arrecadar recursos para pintar os espaços da Fazenda da Esperança. Mais do que conhecimento é crescimento pessoal. Falar uma segunda língua hoje é praticamente algo básico no currículo. E a tecnologia pode te ajudar. Veja só na última dica da série sobre aplicativos indispensáveis. Pessoal, a dica de hoje é para você que quer aprender um outro idioma, o que é fundamental. E um dos aplicativos mais conhecidos e mais utilizados no mundo, com milhões e milhões de downloads, é o Duolingo. O Duolingo é um aplicativo que trabalha com gamificação, então ele te ajuda e te incentiva a estudar. Se você fica um tempo sem conectar, ele te chama, manda uma mensagenzinha, ó, você não fez a tua tarefa, a tua atividade. E ele trabalha com premiações, então à medida que você vai avançando, que você vai acertando, ele vai te parabenizando e te graduando dentro do aplicativo. E é legal porque também você pode utilizá-lo em tempos específicos. Quando você tem um pequeno tempo disponível, você pode estar exercitando o aprendizado de um outro idioma. O Duolingo é muito legal, vale a pena você ter instalado no seu smartphone. Essas foram as informações de hoje. Que tal nos acompanhar também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube? Fica o convite para você conhecer um pouco mais da UPF TV. Um ótimo final de semana.